Bom dia, meus caros amigos e audiência do nosso grupo Gestores de Hotelaria, na nossa 33ª edição do nosso podcast. Estamos aqui já há praticamente 1 ano e meio, né? Começamos ano passado, trazendo sempre convidados e formadores de opinião da hotelaria brasileira. E hoje aqui, mais uma vez, estamos nessa manhã, Dia do Turismo, Dia Mundial do Turismo. Então, aproveito para mandar um abraço para todos aqueles que estão, de alguma forma, envolvidos com o setor de turismo, né? A hotelaria é um deles, para saudá-los aí por essa data que é comemorada internacionalmente. E temos bons motivos para comemorar esse dia hoje, também aqui no Brasil, porque os números que chegam são bastante pródigos em relação à performance que nós estamos tendo. Sejam muito bem-vindos a todos. Estou aqui, nessa edição estarei sozinho. O meu amigo, parceiro, irmão, Marcos Valério Rocha, está em Brasília, atendendo a ABAV, que é a feira da Associação Brasileira de Agentes de Viagem, que faz o seu congresso anual. E dessa feita, estamos começando, o evento começou ontem em Brasília e vai até amanhã. Então, na próxima edição, daqui a uma semana, estaremos novamente juntos aqui. Aproveito para mandar um abraço para você, Marcos Valério. Espero que esteja curtindo aí a sua filha, Débora, e juntando aí o útil ao agradável em Brasília, e um ótimo evento para você. Agradecendo à Federação Brasileira de Hotéis e Alimentação, FBHA, agradecendo à ABIH-MG, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Minas Gerais, na figura da nossa presidente Flávia Badaró, e os nossos apoiadores e patrocinadores que sempre estão conosco, a Sancasec Lavanderia Industrial, que está aqui próximo aqui de onde nós estamos, né, aqui do Stop-In, Cristiano Machado. Aproveito para agradecer também a Rede Prime de Comunicação, Pablo Ramos, Mauro Butti, o nosso operador João Eric, que está aqui em todas as edições fazendo esse trabalho técnico maravilhoso. Bom, indo direto ao ponto, agora vamos apresentar os nossos convidados dessa manhã, desse dia. Estão conosco aqui 2 jovens gestores hoteleiros que vão contar um pouquinho das suas histórias, de como chegaram a esse momento, nos quais eles estão praticamente comemorando, né, resultados excelentes no hotel onde eles atuam. E cada um tem, obviamente, uma trajetória de carreira. E essa carreira a gente vai colocar aqui alguns pontos e alguns contrapontos, falando um pouquinho também de tudo que tem acontecido na hotelaria, não só de Belo Horizonte, como também das redes que estão se destacando, na qual eles participam, né? Uma da Rede Nobile, por exemplo, que é o Hotel Nobile Belo Horizonte, na Pampulha, no bairro Itapuã. E os 2 estão aqui conosco hoje para bater esse papo. Eu apresento e faço um brinde, inicialmente, com os nossos convidados, Bianca Tássia Santos e Bruno Lima de Oliveira Gomes. De Oliveira Gomes. Então, a gente, coloca Bruno Lima com as nossas canecas personalizadas. Sejam muito bem-vindos, vocês, representantes dessa nova geração de gestores hoteleiros que, como vínhamos falando aqui no briefing, vocês serão o futuro e vão garantir nas próximas, a partir de vocês, a gente vai perenizar os resultados essa nova forma de fazer hotelaria, que é um pouco diferente do que a hotelaria de quando eu comecei, por exemplo, em 1987, há 34 anos atrás. Algumas coisas mudaram desde então. Ferramentas, tecnologia, tudo para o bem do próprio negócio. Mas algumas coisas são como sempre foram. Então, o básico, que é a hospitalidade, ela continua valendo, e alguns princípios eles são eternos, eles não mudam. Mas isso tudo é assunto para a gente falar aqui. Bianca, seja bem-vinda. Você, por favor, se apresente aos nossos convidados. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada por estar participando. Primeiro podcast, né? Isso, primeiro podcast, a gente nunca esquece, tá? Exatamente. Estou muito feliz por estar aqui, contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, de como eu surgi
na área hoteleira e eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, hoje, eu agradeço por estar aqui para poder compartilhar um pouquinho com você e com quem está nos assistindo agora. Você não está aqui por um mero acaso, né? Sim. Você está aqui porque a sua história recente, vamos colocar num lapso de tempo aí mais ou menos curto, mas Sim. ele é muito significativo, né? Sim, o com que você certeza. conquistou como parte de uma equipe, obviamente, ninguém trabalha sozinho, mas assim, o que você conquistou como performance já é algo bastante relevante. É por isso que, né, nós tivemos a ideia de convidar você até para servir de exemplo para outros pessoas que atuam na área comercial, como você. Você hoje é executiva de contas do Hotel Nobile Belo Horizonte. Sim. Na Rua São Miguel, Isso, no bairro Planalto. Isso, no bairro Itapuã. É Itapuã. Ali do Isso. lado do Via Brasil, ali é Itapuã, né? Oficialmente Isso, é Itapuã. Itapuã. Perfeito. Muito bom. E com você e conosco aqui no estúdio, ao seu lado e conosco aqui, está o gerente geral do hotel, né? Que é o que responde diretamente pelos resultados e, obviamente, é o seu coach do dia a dia, Bruno Lima. Bruno Lima pode falar o nome todo aí? Bruno Lima de Oliveira Gomes. Oliveira, né? Gomes. Atleticano. Atleticano, né? Roxo, atleticano, né? Praticante, né? Porque a segunda casa tem sido a Arena MRV, né? E, Bruno, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Bom, Marta, é um prazer estar aqui hoje, né? A gente sabe que grandes nomes da hotelaria mineira e brasileira já passaram por essa mesa, então para mim é uma honra estar aqui hoje na sua presença, que me viu lá desde recepcionista na Rede H2, né, fazendo visitas no hotel. Então estar aqui hoje nessa cadeira, né, representando uma grande rede como a Nobile, né, que hoje é a sexta maior do país, é um prazer. Bom, eu espero que nesse bate-papo nosso aqui a gente possa fazer algum sentido, né, para os telespectadores que vão estar nos acompanhando, mas que se não fizer sentido, pelo menos seja um bate-papo prazeroso para quem possa nos acompanhar aqui hoje. Bruno, a ideia é essa. A ideia é contar um pouco da história de vocês, porque grande parte da nossa audiência, do nosso público, é composto por novos hoteleiros, neo-hoteleiros, né, como a gente costuma dizer. Ou seja, pessoas que estão aí há 5, 8, 10 anos na hotelaria e alguns, inclusive, bem menos do que isso. Então, quando a gente fala com hoteleiros, como já falamos aqui nessa bancada, com pessoas de larga experiência, já falamos aqui com Roberto Fagundes, com o Dr. Rui Araújo, com Simonal Dias, com Acácio Pinto. Então, assim, pessoas que têm uma trajetória de 20, 30 anos, muitas vezes são uma referência para a nova geração, mas eu digo também que o contrário funciona da mesma maneira. Vocês também são referência para nós, que estamos há mais tempo, porque nós aprendemos como se fazem as coisas hoje em dia, né? Hoje algumas coisas mudaram. Eu trabalhei num hotel, Bruno, meu primeiro hotel, que tinha 520 e poucos funcionários. O hotel, tudo bem, era um hotel de mais ou menos 450 apartamentos, mas era mais do que um funcionário por quarto, numa época que a informática já estava chegando na hotelaria. Nós já tínhamos computadores na recepção, já tínhamos já governança, etc. Já haviam alguns controles e comandos que eram feitos de forma um pouco mais automática. Mesmo assim, nós tínhamos a necessidade de ter mais do que um funcionário por quarto. Isso hoje é absolutamente impensável. Você mesmo, num hotel de 92 quartos, você me dizia nessa semana no seu hotel que você tem 17 funcionários. Correto. Poxa, olha a relação, é 1 para 5, até menos. Até menos. Antes era 1,1, 1,2 para 1 quarto. Hoje é 0,20 ou menos, 0,15 por quarto. Então é uma diferença absurda. E muitos da minha época podem até dizer, como que se trabalha assim? Então, sim, vocês são o exemplo de que isso funciona. E os novos tempos precisam ser assim. Como é que você vê isso, Bruno? Bom, como você disse, antigamente a mão de obra dentro do empreendimento ela era muito maior. Então, cada vez mais fica mais evidente que nós precisamos entregar mais resultados e com menos custos, né, para otimizar essas operações. E o custo de mão de obra, sabidamente, é maior dentro de um hotel. Exatamente. Então, hoje eu consideraria que, eu sempre digo que o meu maior forte na minha gestão é sempre a gestão de pessoas. Eu gosto muito de trabalhar próximo com as equipes, porque
como você falou, né? Você diminui a equipe e começa a entregar mais trabalho, para entregar mais resultado, você está esticando mais a sua equipe. Então, de alguma forma, você tem que cativar aqueles colaboradores para que, de fato, eles consigam entregar com qualidade, mas também se preocupando que eles não se sobrecarreguem, né? Até a gente vai entrar nesse assunto agora também sobre a mão de obra hoteleira, que tanto se fala aí nos últimos anos, né? E principalmente nos últimos meses, né? Dessa crise de mão de obra que a gente vem falando. Então, a gente tem que trabalhar bem próximo do colaborador, tem muita ação de endomarketing, tem muita conversa, tem Você muito sente feedback. essa crise na pele, no seu hotel? Olha, no NHB, sinceramente, não quero dizer que os demais hoteleiros não tenham essa crise, ela é real, a gente sabe disso, mas hoje no NHB a gente não sente. Você me dizia que você já tem um ano que você não tem nenhum pedido de demissão. A gente acabou de completar um recorde do empreendimento no mês de agosto, de um ano sem nenhum colaborador pedir desligamento do empreendimento. Então, foi uma grande vitória que foi conquistada, foi comemorada com eles, né? A gente comemorou muito isso, inclusive essa semana a gente teve a festa dos colaboradores do bimestre, a gente citou isso, né? Que é um feito assim, nesse momento de crise que a gente tanto fala na hotelaria, você ficar um ano com a mesma equipe é difícil. E detalhe, a gente não teve aumentos salariais, porque a gente sabe também que o empreendimento daquele porte, ele não consegue pagar altos salários. Uma grande crítica nossa mesmo, hoteleiros do mercado, é que o mercado em si ele não tem entregado grandes salários, não porque também não queira, mas não cabe, os custos eles estão muito ali no seu limite. Então, hoje a gente também tem que entender que não é porque a gente não quer, é que realmente o empreendimento não consegue entregar mais. Eu nos grupos, né, de gestores, a gente sempre se posta sobre isso, um ou outro acaba escrevendo, vocês estão conseguindo pessoas, porque eu não estou conseguindo, eu estou aqui, e não só na capital, também em outras cidades de Minas, algumas até grandes, que você até conhece bem, que é Uberlândia, existe esse gap aí. O que vocês estão fazendo para conseguir atrair mão de obra? E salário, aí acaba se caindo na história do salário. Eu costumo dizer que salário não é, aliás, já há estudos internacionais embasados, com bastante credibilidade, dizendo que o salário não é o principal motivo de retenção de pessoas. Pode até ser para contratar, porque essa pessoa... Você não vai tirar uma pessoa de outro hotel para ganhar menos, nem de outra atividade para ganhar menos. O salário tem que ser minimamente atrativo. Mas para reter as pessoas, existe um entendimento já bastante consolidado que isso não é o principal. Existem outras coisas que geram a retenção, né? Que são as políticas internas, até o próprio relacionamento do dia a dia com o colaborador, isso interfere. Um ambiente de trabalho saudável, e as pesquisas de clima estão aí para isso, né? E na Nobile, como em outras redes, vocês têm a pesquisa periódica de clima, num modelo mais moderno do que ela era antigamente, para poder detectar essas possíveis razões da pessoa querer sair. Mas você tem um hotel que há um ano ninguém pede para sair, certo? Correto. Por outro lado, dado o movimento crescente que você tem, eu imagino que você tem a necessidade de contratar pessoas para atender a sua demanda crescente. Se não como CLT, pelo menos como temporário ou algo do tipo. Então, certamente, em algum momento, você precisa recrutar pessoas. Você percebe que o salário é tão somente o problema hoje no mercado? As pessoas se importam essencialmente com isso? Ou o que você escuta quando você conversa com candidatos? Bom, um grande mentor que eu tive na hotelaria, e eu sou muito agradecido porque eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis, né? Gabriel Campos, Geilson Almeida, foram meus dois grandes mentores na hotelaria, me ensinaram muito sobre isso. A gente até falava naquele briefing essa semana, eu e você, sobre... Muitos falam uma frase no mercado hoje que eu não concordo, uma crítica minha. Colaboradores estão trocando de empresa por R$10, por R$20 no ticket. Não é isso. O colaborador ele não troca de empresa por conta de R$10, de R$20. É uma construção de fatores ali dentro que faz estimular o colaborador de fato estar ali, né? É aquilo que eu falo, a partir do momento que eu acordar de manhã e não tiver aquela vontade, aquele amor de sair da cama e chegar no meu emprego, é o momento que de fato a gente tem que buscar uma nova casa. E hoje o que eu enxergo na hotelaria é o salário emocional, é o que você disse. O salário, a remuneração em dinheiro, ela é importante? Sim, claro, não vamos ser hipócritas, né? Nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Mas o salário emocional, ele conta muito, ele pesa muito, que é você ter um clima interessante de trabalhar.
Sobre a mão de obra extra, a gente sim trabalha, mas nós estamos com um índice muito baixo de mão de obra extra. Qual foi a grande virada do nosso empreendimento? A gente otimizou a operação. A gente entendeu que tinha funções que estavam ali meio a ver navios, que não fazia sentido ter na operação uma pessoa para cuidar disso, daquilo, e optimizamos onde realmente estava o gap. Qual que é o grande gap da hotelaria hoje, do mercado que eu acompanho? Governança. Governança é a grande dor. Não adianta a gente exigir que uma camareira faça 30 quartos em perfeitas condições. Você vai estourar aquela camareira, ela vai chegar no final do turno exausta e ela não vai querer trabalhar. Você vai ter absenteísmo, você vai ter atestado. Absenteísmo é a pessoa simplesmente faltar ao trabalho, né? Sim. Assim, sem... não vai receber o dia. Tem gente que nem liga para isso. Ela acaba ganhando isso, fazendo uma outra coisa fora. Então, isso acaba não sendo um problema. Você vai ter a questão dos atestados, que de uns anos para cá virou quase que vamos dizer assim, uma coisa assim recorrente na hotelaria, né? Muitos gestores falam que essa coisa de volume de atestados médicos, né? A pessoa vai no médico, fala que está com dor de cabeça, o médico dá 7 dias. Na época do Covid, então, que era suspeita de Covid, não era era 15 dias em casa. Exato. O que você teve? Eu senti uma febre, uma dor de cabeça essa noite, 15 dias. Claro, hoje a gente não vive mais esse momento, né, de pânico como foi. Mas ainda eu sinto que essa cultura acabou se perpetuando um pouquinho né, com essa questão. Então, na área de governança, e você, né, até é bom, os nossos ouvintes, muito interessante, o Bruno, ele foi governante de um hotel em Congonhas, o H2 Platinum. Aliás, um grande abraço aos meus amigos Bruno, o xará dele, que é o proprietário, Sperancini, e o Luca, o filho, que são hoje os que estão à frente da rede H2, com um hotel na Savassi, no Olegário Maciel, e o hotel em Congonhas, que foi o primeiro da rede, né? Aqui a 60 quilômetros de Belo Horizonte, que eu conheço bem. Bruno é de Congonhas, né? E começou a carreira lá como governante. Então, falar da área de governança para você é mais ou menos falar da sua praia, né? Com certeza. Eu comecei a Cidade dos Profetas, né? Cidade dos Profetas. Patrimônio Mundial da Unesco, tem um carinho enorme pela minha cidade, amo a minha cidade. E comecei lá, de fato, comecei mais abaixo como recepcionista, auditor, mas o grande primeiro cargo de liderança que eu ocupei foi, de fato, governante. E muito, né, linkado a essa última pergunta que você fez sobre o que se fazer, né, para reter esse público, né, reter esse colaborador, que antigamente, na minha época, pelo menos, não sei na sua, Marta, mas acredito que também, existia muito um endeusamento dos gestores, né, do gerente geral. Não eram todos os colaboradores que tinham acesso ao gerente geral, à sala do gerente. A gente fala muito de política na hotelaria, né? Uhum. A gente, enquanto gestores, né, nós não somos gestores, nós estamos como gestores, nós temos que saber fazer política com diretoria, com investidores, sócios, fazer a política e sentar na mesa com essas pessoas que ocupam grandes cargos no nosso setor, mas também temos que saber fazer a política de sentar com a nossa equipe de governança, de interagir com eles. Eu busco tirar uma vez na semana para fazer uma ronda, conversar com a minha equipe, saber de perto mesmo como que ele está se sentindo, se está sentindo bem no empreendimento. E isso veio muito lá da época do H2, né? Inclusive, tive o prazer de participar do Encontro Hotelaria Mineira em Barbacena, no Hotel Grogoton, onde eu encontrei você, o Marcos Valério, que não pôde estar aqui hoje, né? Inclusive, eu não sei se o Marcos lembra de mim, daquele encontro, mas foi um encontro que foi uma virada de chave na minha carreira, né? A gente falava agora há pouco no briefing que a governança é um setor dominado pelas mulheres, né? E especificamente naquele evento de Grogotó, foi um em que o Marcos Valério conseguiu algo que eu considero um feito memorável, que foi conseguir levar uma van, não sei se foi uma van, um micro-ônibus, algo assim, com 20, 30, acho que foi um micro-ônibus, com 20, 30 camareiras / supervisoras e suas respectivas governantas para o encontro. Algo que a gente não vê acontecer, pessoas saírem... Existe muito aquela ideia de que você não pode tirar pessoas da governança da operação. Sim. Né? Que o hotel não tem como, não tem pessoas. Então, essas pessoas ficam alheias à informação. Não sabem o que boas práticas, novos modelos, novos produtos, soluções melhores para o trabalho. O setor de governança, na minha opinião, é um setor que ele está sempre atrás do tempo nas inovações, né? Eu percebo isso claramente, né? Claro. Até a manutenção vai na frente porque trabalha com empresas terceirizadas que trazem novidades, mas o setor de governança realmente ele
peca um pouco ainda por a falta de... Né? Você vai numa equipe hotel, igual você esteve semana passada, que tem tanta coisa de tecnologia, inclusive da área de governança, né? Agora com os chips de enxoval, controle de enxoval por chip, uma tecnologia fantástica, e você vai em muitos hotéis que ninguém nem sabe que isso existe. No interior, então, nem se fala. Isso é uma carência, eu já sinto daquela época e confesso que de 2018 para hoje eu ainda sinto muito essa carência, você falou tudo, a inovação na governança. A governança é sempre o patinho feio que fica por último para ter o seu investimento. Eu já estive até hoje em dia que a camareira ela libera o apartamento através de tablets, né? Então muito se fala disso desde 2019 e eu passo e repasso por hotéis e vejo que ainda continua só na promessa, somente na promessa, né? Vamos implantar tablets, vamos implantar isso, aquilo. Se a gente entende que nos outros setores de um hotel como front, back, a tecnologia ela é bem-vinda para ajudar os processos, né? Por que na governança também não? A gente tem que pensar dessa forma, né? E aquele evento realmente foi incrível. Tivemos muitas governantas, camareiras, e teve um episódio engraçado, né? A Maria José Dantas, né? Sim. Ela deu uma palestra incrível. Que deu agora na equipe hotel de novo, minha amiga Sim. Maria José, a amiga Ariadne Silva, que é outro Ariadne é incrível. ícone, Thaís Paulucci, agora em São Paulo, brilhando também com consultorias na área de governança. Então, são 3 nomes aí, na minha opinião, que estão na prateleira de cima. Indiscutíveis, né, Martin? Né? São incríveis. E naquela palestra eu era ali se eu não me engano, de 150 mulheres, eu e mais 4 homens apenas ali no meio. Então, ela até brincou, né? Ela perguntou, o que você está fazendo aqui? Porque realmente, naquela época, ainda hoje é incomum você encontrar um governante. E foi um grande desafio na minha carreira, que me fez também olhar com outros olhos o setor de governança e que hoje também me faz ter outros olhos para esse setor, porque também é um setor que tem um dos custos mais elevados do empreendimento. Então, realmente, geralmente, nos empreendimentos por onde eu passei, o primeiro setor que eu atacava era a governança. Atacar no bom sentido, de reduzir custos, né? E ali você sempre achava muitas coisas bobas que daria para você reduzir. E você, como experiência, né? que teve como governante, obviamente, você transforma todo esse conhecimento em prol do resultado financeiro do seu hotel. Como você, enquanto gerente geral, você tem essa pegada e esse conhecimento que muitos talvez não tenham por não terem tido uma vivência tão grande dentro de uma área tão chave e sensível quanto a governança, onde desperdícios podem gerar um aumento de custo, preços não negociados com fornecedores, seja lavanderia, seja de produtos químicos, enfim. Então, eu acho que isso é uma grande... eu acho que uma boa parte do seu resultado também advém desse fato de você ter esse conhecimento, né? Muito grande. Com certeza, e eu acho que os parceiros também que a gente tem na hotelaria, eu revi grandes amigos lá na Equipe Hotel. Eu digo que a Equipe Hotel hoje, mesmo se você não for para fazer negócio, é um grande cenário de network, onde você encontra grandes amigos. E voltando um pouquinho nessa questão da governança também e de todo o cenário de gestão de pessoas dentro do empreendimento, hoteleiro não tem espaço geográfico, né, Marcos? Não Cada tem, hora a gente tá anda com a casa nas costas. Se eu mudar mais uma vez, se eu resolver mudar mais uma vez, minha mulher separa de mim, porque nos últimos 4 anos foram vários estados, várias cidades. E um filho de 1 ano e pouco? Filho de 1 ano e 6 meses, Joaquim, minha esposa Maraísa. E cada praça que a gente encontra, o Brasil ele é muito diverso, né? Então, eu saio de Congonhas, vou para Uberlândia, e ao mesmo tempo, trabalhando ali dentro da Porto Seguro. Fazia viagens, né, dava treinamentos em Dezinho, Rio de Janeiro, São Paulo. E quando eu chego em Porto Seguro, que eu saio de Uberlândia, eu queria implantar os mesmos processos de gestão de pessoas que eu tinha em Uberlândia com o público de Porto Seguro. Mas eu bati na trave por 3 meses, porque a gente tem que entender a cultura de onde a gente está chegando. Lógico. Então, ali foi depois de 3 meses que eu bati muita cabeça, que eu entendi que eu deveria me adaptar à minha equipe, para aí sim a minha equipe se adaptar à minha gestão. Então, acho que falta também a gente ter esse entendimento de não é apenas chegar, ditar a regra e esperar que todos vão entender. O que é claro para mim não é claro para você, né? Então, a gente tem também que se adaptar às equipes para entender o que a gente pode optimizar e tirar de melhor de cada um que está ali dentro do empreendimento. Você falou algo fundamental. Eu já mudei muito também de regiões e eu sempre digo isso, até como mentoria para alguns gestores, quando me perguntam sobre mudar de cidade, de região, ir para o Nordeste, ir para o Norte. Eu falo, tenha na cabeça que você vai ter que conhecer a cultura local, laboral. Não é só cultura no sentido de sotaque, de hábitos gastronômicos, não é isso, né? Isso é uma parte da história, mas você tem que conhecer a cultura das pessoas em relação ao trabalho. Se você não tiver isso, e você não conhecer o histórico dessas pessoas, você que está chegando lá, eles já estão
Então, existe um entendimento que quem tem que se adaptar é quem chega. Não é porque o cara é chefe, é gerente, que ele simplesmente vai chegar e vai impor alguma coisa e todo mundo vai comprar a ideia. Eu conheço anti-casos, né, anti-cases de fracasso de pessoas que chegaram com essa ideia em algum lugar e falaram, o negócio vai agora, daqui para frente, vai ser diferente. Eu vou fazer todo mundo trabalhar do meu jeito. E aí critica todo mundo, fala que ninguém sabe trabalhar. A primeira coisa que você não pode fazer é falar que ninguém sabe trabalhar em algum lugar. Por mais que isso seja verdade. Entendeu? Então, a questão da psicologia do líder, ela tem que predominar. Entendeu? Você tem que conquistar as pessoas. Não é impor nada para as pessoas. A liderança, ela é conquistada, ela não é imposta. Isso já é dito por grandes, né, assim, pensadores aí né, da gestão moderna, né, para não citar aí né, Peter Drucker, etc. Muitos falam sobre isso, mas é questão na prática mesmo. Mas vamos falar um pouquinho com a Bianca Tássia, que está aqui ansiosamente aqui esperando para contar suas histórias, né? Bianca, você é uma executiva de contas hoje, você até pouco tempo atrás era assistente de vendas, foi promovida. Você se descreve aí como você cuida da parte de eventos, tem experiência em reservas, negociação com clientes, gestão de reservas, capacidade de resolver problemas, teamwork. É a sua própria autoanálise nas suas redes sociais, no LinkedIn. Sim. Então, você coloca isso como diferencial. Mas você tem uma história interessante, você começou estudando enfermagem. Sim. Ou seja, você estava numa área se preparando para exercer uma atividade profissional em uma área que não tem a ver com aquilo que você vem se destacando nos últimos tempos. Como é que foi essa história sua, assim, você escolheu a enfermagem, ou a enfermagem te escolheu, fazendo aqui uma analogia à pergunta que o meu caro Marcos Valério faz aos convidados, se foi a hotelaria que chegou até você, ou se você que escolheu a hotelaria, né? O Bruno também vai responder isso. Como Sim, é que foi o começo? É bem interessante porque eu tenho uma trajetória, eu falo que é bem diferenciada, porque em relação da minha formação, né, como técnica de enfermagem, eu escolhi estudar na área da saúde. E na hotelaria, a hotelaria que me escolheu. Então, quando eu tive a oportunidade, né, de entrar na hotelaria, eu já estava estudando. E como que foi essa entrada? Alguém te indicou para o hotel? Você viu assim uma oportunidade? Como é que foi isso na época? Então, Marta, eu trabalhava, né, num salão de beleza, num estúdio, e ali eu trabalhava com pessoas, atendimento ao público. Eu era recepcionista, né, desse salão. E ali, né, minha antiga gestora me viu o jeito que eu trabalhava, Flávia. Chamou a atenção, isso. Grande abraço para a Flávia, que está Flávia. abrindo o hotel lá na Serra da Canastra. Ótima pessoa, isso, foi a Flávia. E aí, naquele momento, ela visualizou algo diferente em mim e me ofereceu, né? Na época era o cargo de recepcionista, no primeiro momento. E aí eu fiquei pensando no momento, vou sair daqui como recepcionista e para outro lugar também como recepcionista, vou ficar quietinha aqui. E nisso estudando, né, para a área da saúde. E foi aí que ela me ofereceu, me fez uma outra proposta como reservas. Para mim, na hora, eu tomei um baque, né? Eu falei, gente, mas eu vou trabalhar no hotel, não sabia nem que era check-in, check-out. Mas assim, logo que você começou como recepcionista, já foi para a reserva? Assim, ou teve um período de... Não, ela me ofereceu primeiro o cargo de recepcionista e eu não aceitei. Você não aceitou. Isso, porque eu já trabalhava, né? Entendi. Você achou que trocar... Eu pensei, vai ficar elas por elas, vou ficar quietinha aqui. Isso. E eu desempenhava um trabalho muito bacana na onde que eu já estava, né? Nesse salão. Então, eu já estava com toda a minha rotina ali, já tinha todo um costume, já tinha evoluído bastante no que eu fazia como recepcionista. Então, eu falei, não vou, apesar de ser totalmente diferente, né, o atendimento de um hotel para um atendimento de salão, eu falei, eu optei, não vou. E aí, ela me ofereceu o cargo de reservas. E aí, como eu sempre tive o pensamento de querer crescer, de querer evoluir, falei, então eu vou para reservas. E aí foi onde tudo começou. Chegando no hotel, igual, né, eu havia falado, eu não sabia nem o que era check-in e check-out, não sabia nada. Quem foi que te treinou?
Quem me treinou na época foi a minha amiga Edivânia, que hoje está com a gente aí até hoje, vem desempenhando um trabalho muito bom como supervisora de reservas. Ela é meu apoio, né? Vem me ajudando também. E aí eu treinei com a Edivânia, na época, né? Que ela teria que afastar por alguns problemas de saúde. Fiz o treinamento com ela. Foi um grande desafio. Primeiro momento, eu chegava em casa e falava, eu não vou dar conta. Porque nunca tinha trabalhado, cansativo, né? É o volume. E é um setor que exige muita atenção. Muita atenção. E concentração. Porque são detalhes que fazem... Você não pode errar uma data, uma tarifa, um meio de pagamento. Então, é muito, assim, é meticuloso e cuidadoso. Exatamente. E não sei se você concorda comigo, algo que eu sempre digo, historicamente, que o melhor forno, laboratório para uma pessoa atuar na área comercial é reservas. Por quê? Em reservas você conhece tudo de tarifa, ou seja, a parte tarifária do hotel, você já começa a entender a questão da bar, né? Tarifa bar 1, 2, 3, 4, 5. Você começa a ter uma visão ampla de como que é a questão muito importante do hotel, que é a questão tarifária. A questão das agências, das empresas, o que é faturado, o que é pagamento direto. Então, são elementos que fazem o comercial trabalhar na ponta depois com o cliente. Então, assim, é uma experiência... Eu costumo dizer que todo bom comercial deve começar, ou deveria começar em reservas. Exatamente. E aí eu comecei como reservas, fui criando gosto. Até hoje eu amo o que eu faço, então eu fui criando gosto pela a rotina, todo dia algo novo, né, que a gente aprende. Isso eu gosto desse lado, porque a gente ficar muito no monótono, né, às vezes a gente acomoda um pouquinho. Mas eu gosto hoje, né, como eu evoluí na área executiva de contas, foi devido ao processo do cargo de reservas. Com certeza. Fiquei em reservas, em evento, durante 1 ano. Evoluí bastante também no setor de eventos. Foi ano passado, no mês 8, se eu não me engano, no mês 9, eu fui para assistente de vendas. Fiquei à frente de eventos, né, onde a gente teve aí um aumento absurdo, porque foi onde que eu foquei em eventos. E a gente conseguiu, assim, prospectar grandes empresas. Fechamos, até hoje, né, temos clientes já fidelizados no hotel, devido a grandes empresas, devido ao nosso trabalho, né, que a gente vem fazendo. E eu falo que é um trabalho em equipe, porque hoje, se a empresa não tiver uma equipe ali, todas unidas, todas juntas, a gente não consegue evoluir. E vocês, enquanto rede, você tem o apoio tanto do corporativo da Nobre, da área comercial, Renato Pezino, o Eliseu, né, que são pessoas que a gente conhece, né, o Flávio de operações, mas não tão direto com vendas, mas... O Ricardo Pompeu, né, que esteve aqui. Exatamente, né, o Pompeu, que era o vice-presidente da Nobre e era o comercial até durante os primeiros 10, 15 anos da rede, era quem respondia pelo comercial, um grande conhecedor da área. Então, como é que você vê essa questão de você ter o apoio do corporativo para grandes contas, né, contas corporativas, e você ter o trabalho de fazer a relação comercial e as tratativas com as contas locais? E você acaba ficando no meio disso, porque algumas coisas são, né, vêm da rede, outras coisas partem de vocês, do próprio hotel, inclusive com a gente chama de vendas cruzadas. Ou seja, você pode vender, inclusive, outros hotéis da Nobile através da sua carteira. Isso funciona bem? Você consegue organizar isso bem? Sim, além do trabalho que nós realizamos internamente, né, junto à nossa equipe do Nobile Belo Horizonte, a gente está ali dia a dia trabalhando, bem sincronizado. A gente tem o trabalho do nosso time comercial, né? Então, a gente segue todos o mesmo objetivo, trabalhando ali com foco nas estratégias, nas ações, todos, igual eu falei, trabalham em equipe. E aí eu consigo conciliar, por quê? Porque eu faço um planejamento, a agenda, coloco ali em prática as ações que têm que ser tomadas, né? Se eu tenho ali uma rotina de visitas, se eu tenho uma rotina de negociação com os clientes, né? Que a gente trabalha, o nosso maior público é o cliente corporativo, então eu consigo manusear bem. Hoje, estando à frente de eventos, a gente tem uma grande vantagem, que é o quê?
prospectar eventos e esses clientes, 80% vão agregar também em hospedagem. E a sua sala de eventos é ótima. É, assim, você tem uma boa. estrutura, e aliás, você está investindo bem nessa área, eu estive lá vendo, né? O Bruno vai falar disso daqui a pouco, dessas novidades aí que virão. Mas eu vi, né, que além da sala que já existe, existem outros espaços que vocês estão criando para beneficiar. Exatamente. E detalhe, você está 1,5 km de um outro hotel da rede, que é o Noble Inn Pampulha, né, como a gente chama o NIP, lá da Maritza, né, grande, a minha Diana, governanta, que trabalhou comigo, mora no meu coração, Diana Duro, começou comigo lá atrás, não lembro, acho que foi na Parthenon, em algum dos hotéis. E outro dia eu estive com ela, dei um abraço, assim, é uma pessoa queridíssima. E, então, assim, então você tem o NIP, aí o Noble Inn Pampulha ali como vizinho, num cluster regional, o mesmo cluster, só que são hotéis com características diferentes. Você tem uma área de eventos bem maior, bem mais ampla. Já o NIP, o Noble Inn Pampulha, tem mais quartos para grupos maiores. Então, funciona bem essa, vamos chamar assim, essa conjugação de muitas vezes os dois hotéis poderem entrar numa negociação conjunta, um oferecendo quartos, outro oferecendo salão. Exatamente. Essa relação, ela funciona bem? Funciona, sim. Totalmente. Eu falo que é um caso perfeito também. Por quê? Hoje, no Hotel Noble Belo Horizonte, a gente tem 92 apartamentos, né? No Noble Inn são 202 apartamentos. Então, hoje a gente consegue trabalhar com grandes grupos, né? Aqui na região da Pampulha, o Hotel Noble Belo Horizonte e o Noble Inn, eles são referência de grandes grupos, grandes eventos. Então, por exemplo, se eu tenho um pedido de um cliente, né? A gente está até aí com um grupo que vai entrar agora no mês de outubro. Temos um grupo também. Bruno Mars? Seria do show? Da Tambasa. A Tambasa, da grande Tambasa. É um corporativo mesmo. E aí a gente tem todo ano a Caixa, né? Caixa Federal, os advogados, eles também ficam conosco. E a gente consegue mesclar. A gente coloca um pouquinho no Noble Belo Horizonte, coloca um pouquinho no Noble Inn Pampulha. E vem dando super certo essa parceria, porque a gente trabalha em conjunto, né? Quando o pessoal do Noble Inn, hoje a gente tem o Diego, que está lá como supervisor de vendas, né? Eu ainda não conheci, mas o Maritza já me falou dele. Isso. E aí, quando ele recebe algum pedido de eventos, ele já me sinaliza, Bianca, olha, estou com esse pedido, e aí eu dou seguimento. E sempre focando, né, no bom atendimento ao cliente, o atendimento de excelência, a gente consegue fechar assim, grandes eventos com facilidade, né, que eu venho fazendo um trabalho direcionado exclusivamente pelo bom atendimento. Hoje eu vejo que está muito carente, viu, Marta, a questão do atendimento, do pronto atendimento. Eu falo que no setor de eventos, é um setor que o cliente entra em contato e você tem que ir de imediato... Ele quer resposta na hora. Na hora, isso. Eu costumo dizer que mensagem não respondida hoje, passou para amanhã, é evento perdido. Porque ele vai ligar para outro hotel. Vai ligar. Geralmente ele está com pressa, é um dogma na hotelaria, o cliente está sempre com pressa, sempre é o tempo dele. Alguns hoteleiros reclamam, não, mas o cara não pode querer que a gente responda na hora. Meu amigo, ele é o cliente. Exatamente. Ele é que define o que tem que ser, não é a gente que presta. As pessoas às vezes têm uma inversão de valores assim, querendo educar o cliente, né? Eu já escutei uma pessoa dizer que vou botar esse cliente no lugar dele. O lugar dele, se não for com você, é no seu concorrente. Exatamente. Tenha certeza disso. E tempo de resposta para mim é tudo. É tudo. E não é resposta automática, ligue amanhã de hora, mensagem no WhatsApp automático que manda, ou então alguma resposta de e-mail, responderemos no menor prazo possível. Isso e nada é praticamente a mesma coisa. É aquilo que você faz, você pegar o telefone e ligar para o cliente. Sim. Né? É personalização, ele se sentir realmente acolhido na sua demanda. Porque geralmente ele é o intermediário, o cliente final nem é ele está sendo cobrado por alguém, por um diretor ou por uma empresa. Então, não é ele que tem pressa, é o cliente dele que tem pressa. Exatamente. Isso faz toda a diferença, né? Igual você teve uma visita recentemente lá, a gente até conversou sobre isso, né? Sobre a questão do cliente entrar em contato. E muitas das vezes o cliente entra em contato
e você dá a devolutiva para o cliente não te responde. É. Aí minha forma de trabalhar, tá? E aí na minha cabeça eu já penso, poxa, ele não me respondeu, eu vou ligar para ele. E aí eu entro em contato, a pessoa já fica até assustada, não ligou porque né? ele não teve tempo, entendeu? Isso. E o nosso feedback hoje de atendimento ao cliente, na grande maioria é atendimento mesmo, que eles questionam, falam, gente, vocês têm... Ou seja, o follow-up é fundamental. O Nobile Belo Horizonte tem um atendimento diferenciado, pronto atendimento, está à disposição o tempo todo. Não somos nem engessados também. O cliente quer X, a gente entrega X, vamos fazer dessa forma, vamos alinhar dessa forma. Né? Às vezes a gente quer fazer umas loucuras, eu até coloco o Bruno meio doido lá no hotel às vezes, com algumas coisas, mas a gente senta e alinha e fala, não, dá para fazer, vamos fazer. E no final o cliente sai assim, super satisfeito. É certo a gente afirmar que a Bianca Tássia vai botar em segundo plano tratar da saúde das pessoas como enfermar, né, como enfermeira, para passar a tratar dos clientes da hotelaria, né, como você faz assim, não deixa de ser um tratamento personalizado. Exatamente. E podemos dizer que a hotelaria veio para ficar? Sim. Ganhou meu coração, viu, Martin? Eu escutei uma vez do Tiago Fonseca, né? Que esteve aqui, nessa cadeira, onde o Bruno está. Me inspiro muito no trabalho dele também. E aí, ele me falou uma vez, Bianca, hotelaria ou você ama ou você odeia. E hoje, para você também ter bom resultado, você tem que fazer aquilo que você gosta. E hoje eu faço o que eu gosto. Então, eu chego para trabalhar, eu sento lá na minha mesa, eu vou fazer minhas tarefas, faço com gosto. Então, eu acho que o principal é você também fazer aquilo que você gosta. Até mesmo porque a área da saúde, né? Mesmo eu tendo formado em área da saúde, eu estou dando com pessoas, né? Estou convivendo, cuidando. E isso também, na área de vendas, significa cuidar de pessoas. Exatamente. Saber entender, saber as dores de cada um. Com certeza. E vem dando super certo, a gente vem fazendo um trabalho incrível. Também, né, temos nosso gestor Bruno. Hoje ele é meu mentor. Isso que eu ia te falar. Me inspiro muito na história dele. O gestor é fundamental nessa motivação que a gente tem para trabalhar. Com certeza. Por mais que a gente goste de uma atividade, goste do que faça, aprenda todo dia. Se você não tem um gestor, você olha para cima, para quem está acima de você, e não admira, ou não sente valorizado, ou não sente naquela pessoa um exemplo, né? Alguém que você quer atingir, acaba sendo um pouco complicado você se automotivar permanentemente sem isso. Exatamente. Eu acho que a gestão, ela faz toda a diferença porque é o pilar, né? Então, hoje, o Bruno ele faz vem fazendo um trabalho incrível, é uma gestão humanizada, já passou por todos os setores, né? Já conhece todos os setores da hotelaria, então ele sabe as dores de cada um, sabe entender, né? Os processos, então isso faz toda a diferença. Muito bom, Bianca. Assim, eu acho que o seu relato ele é inspirador para várias pessoas. Ontem mesmo eu estava negociando um evento com um hotel na Savassi, que tem uma pessoa em eventos que tem mais ou menos o seu perfil. Sim. E eu tenho certeza que são pessoas que têm mais ou menos um norte de seguir mais ou menos a sua trajetória, né? De sair de eventos, ir de reservas para eventos, de eventos para o comercial, do comercial para um regional comercial e quiçá um dia na operação, porque hoje tem muito... Na minha época, gerente geral só vinha da operação, né? A e B, vendas, financeiro, esse cara nunca vai ser gerente geral. Isso mudou muito, é uma das coisas que mudou na hotelaria, graças a Deus, né? Não é só a operação que faz um gerente geral, né? Hoje a gente já vê excelentes gerentes gerais que vieram de controladoria, vieram de gerência de A e B, e comercial nem se fala, né? E é muito importante, né, Martin, porque, querendo ou não, passar por todos os setores é totalmente diferente. Você vai saber lidar com tudo que acontecer ali no dia a dia, diariamente, né? Igual eu mesmo vim de reservas. Imagina só se eu tivesse já entrado como executivo de contas. Hoje eu me sinto muito mais segura para realizar funções, né, cargos maiores, pela experiência que eu já tenho. Então, seu telefone, muita mensagem, muito telefonema final de semana do hotel para tirar dúvidas. Isso faz parte do show, né? Faz parte. Tem que estar disposto para isso. Exatamente. E aí eu estou sempre ali, pronta para atender.
É claro, né, que hoje, por exemplo, se eu tenho um evento final de semana... Você faz plantão no hotel? Não faço plantão. Hoje eu estou de segunda a sexta. Mas se precisar, se houver necessidade, ainda mais por causa dos eventos, eu estou ali. Eu faço questão de acompanhar, na verdade. Eu gosto de conhecer meu cliente, eu gosto de ver o que está acontecendo durante o evento, até mesmo para as melhorias, né? Então, se precisar, eu estou ali. Eu considero muito importante a autoavaliação do profissional de eventos, de que ele não precisa ser mandado ou ser orientado a estar num determinado dia ou num evento no hotel ou não. Sim. Ele próprio tem que se sentir responsável, e se ele fechou o evento, como você fecha, e você tem fechado vários, e o cliente é seu, entre aspas, sim, apesar dele ser do hotel, é assim. Então, o bem-estar dele, a preocupação é genuinamente nossa. Exatamente. Eu fui também coordenador de eventos num período, e quando tinha um evento sensível, um evento que eu considerava muito importante, que o cliente era muito exigente, eu simplesmente estava lá. Ninguém precisava me pedir para ir. Eu simplesmente me julgava eu querer estar lá. Eu prefiro estar lá e ver o que está acontecendo do que não estar lá e ficar preocupado com o que está acontecendo. Mas você podia estar na praia, na piscina. Pô, mas eu vou ficar pensando, será que está dando certo enquanto eu estou aqui? É melhor eu estar lá. É o que mais acontece. É melhor eu estar lá do que eu estar longe e preocupado. Entendeu? É uma questão lógica até. Entendeu? Você não vai relaxar, então... Para que vai descar? Então, sim, eu sempre tive esse pensamento. E o cliente também, ele quando você trata com ele desde o início do evento, ele tratou com a Bianca. Então, no dia do evento, ele procura a Bianca. Cadê a Bianca? Ela que me... Exatamente. Hoje a gente tem uma equipe toda alinhada. Evento é CPF. Toda alinhada, que a gente distribui ali a ordem de serviço, cada um sabe o que tem que ser feito, super certo, mas o cliente ele quer ter ali a presença, né, de quem fechou o evento. Quem fechou, ele se sente seguro de conversar com quem fechou. Exatamente. Uma coisa que no começo eu falei muito com a Bianca, historicamente existe uma rixa, né? Sempre existe uma rixa comercial e recepção, né? Sempre. Reservas de recepção. Pô, essas reservas, só chega a coisa errada. Isso. O cliente tem reserva, não chega aqui, fala que não tem. Aí eu falo que não tem. Reservas... O evento é obrigação minha, né? Evento é obrigação minha, é isso. Então, ali é um case que realmente me surpreende. Porque dá muito certo, mas logicamente a gente traz muito debate para as reuniões. A gente tem reuniões mensais de alinhamento com as equipes, que a gente coloca todo mundo para desabafar. E o Ednardo, grande abraço para você. O Ednardo é um cara sensacional. Junto com vocês dois, poderíamos estar perfeitamente com mais uma cadeira aqui. Claro. Exatamente. E o Ednardo está aqui falando dessa trinca aí de sucesso que compõe o Nobile Belo Horizonte. Com certeza. O Ednardo é uma pessoa que qualquer pessoa de Belo Horizonte Hotelar conhece ele, né? Sem dúvida. Ele veio da MHB, né? Inclusive. Isso, da rede. Da rede MHB. Nós estamos aqui. E é um cara sensacional. Eu tive a grata surpresa também de encontrá-lo lá na minha equipe. Hoje, operacionalmente falando, é a minha base, é o meu pilar. É o cara que quando eu estou fora, ele cuida de tudo, eu não me preocupo. E ele se dá muito bem com a parte de vendas, com a parte comercial. É um ramo que ele interessa muito, então ele sempre deixa a expectativa da equipe dele alinhada com a expectativa da equipe de vendas, no caso, na figura da Bianca e da Edvânia. E a gente não tem, de fato, nenhuma dor de cabeça ali de não vou fazer isso, porque não... Não, o pessoal compra a ideia, o pessoal trabalha em prol do empreendimento e por isso que os resultados estão aí, né? Cada dia mais incríveis. A gente vem aí de 4 meses de recordes consecutivos de receitas de hospedagem da história do empreendimento, né? Inclusive, a gente começou aquela semana, no dia seguinte a gente bateu o novo recorde de receitas de hospedagem. Fechamento, agora saiu o fechamento de agosto? Na verdade, o de setembro, nem fechou ainda. A gente já bateu um novo recorde de receita de hospedagem da história já de setembro, ainda desse mês. Já bateu. Na verdade, a gente estava com as metas batidas desde o dia 9 de setembro. Então, a gente já estava tranquilo. Mas aí, vamos combinar, né? A meta devia estar ainda muito modesta em função do histórico passado, né? Não, era a maior meta do ano. Era uma meta alta? Era a maior meta da história do empreendimento e a maior meta do ano de 2024. No dia 9 você já bateu a meta? No dia 9 a gente praticamente já atingiu todas as metas. Inclusive de eventos, batemos a maior receita de eventos da história do empreendimento e do ano. Então tudo isso é uma construção, né, Marta? Não é apenas a figura da Bianca, não é apenas o gestor, não é apenas o Ednardo. Todo mundo está dentro, faz parte disso. E na questão de gestão de pessoas, a gente evidencia isso para eles. Todos eles têm um dedinho ali naquela meta atingida, nas receitas, no sucesso do empreendimento. Eu sempre busco evidenciar a minha equipe, porque a gente sabe que muitos gestores caem pelas equipes. A equipe comemorar, celebrar resultados em equipe. Com certeza, a gente valoriza muito isso. Hoje a gente tem lá
a eleição do bimestre, né? Onde o colaborador ele recebe meio salário mínimo, o colaborador que é eleito, o colaborador do bimestre, recebe uma placa. Inclusive ontem, a gente recebeu o novo destaque, né? O Lucas Rodrigues, do nosso departamento financeiro, que é um pilar da controladoria do empreendimento. É um cara assim, sensacional, que se não fosse ele também, a gente não teria alcançado os índices que a gente alcançou atualmente. E foi eleito aí o nosso destaque do bimestre, tá muito feliz, muito satisfeito. Acho que isso entra no salário emocional, né? A pessoa ser valorizada, ser evidenciada na prateleira de cima como uma pessoa que fez parte da construção daquele resultado, né? E hoje é aniversário da Ilha, que foi antecessora dele, trabalhou no financeiro lá do hotel, o aniversário dela hoje, já mandei os parabéns, hoje está no Go-In, aqui na Grande Belo Horizonte, brilhando aí também, indo muito bem, com o aprendizado na escola do hotel que vocês estão hoje. Inclusive um detalhe sobre ela, né? Sobre o profissional diferenciado. Eu não a conheço pessoalmente, mas como ela era antecessora do Lucas, já teve detalhes de informações ali que eu tive que buscar com ela e ela foi super solista. Super solista. Uma pessoa realmente não conheço pessoalmente, mas dá para ver que tem um muito responsável. Ela tinha ela tinha um senso de responsabilidade. Eu fui diretor dela uma época, um período assim, uma pessoa tinha assim necessidade de aprendizado, né? Aprendeu muito, mas uma pessoa muito interessada em aprender. E do lado de pessoas experientes, que a Nobile sempre colocou, a Luiz Araújo, enfim, vários gestores financeiros, corporativos, ela evoluiu muito, chegando onde ela está hoje. E começou ali, mais ou menos com um histórico parecido com o da Bianca, aprendendo ali no dia a dia, o assistente financeiro, depois respondendo pelo financeiro e até evoluir na carreira. Martin, e você tocou num tópico também muito interessante, eu debato muito isso com a Nobile. A Nobile nos dá muita abertura de debater isso com o Flávio Romero, meu diretor, o Renato Pezino, sensacional, o time de controladoria. O departamento financeiro de empreendimento, a gente entende que sim, precisa de pessoas capacitadas, pessoas às vezes até formadas na área, para que a gente possa ter um resultado interessante. Mas é uma área também que nos empreendimentos que eu passo, eu vejo uma carência de a gente ter o mesmo olhar que a gente teve com a Bianca dentro do NHB, de ver uma pessoa que estava ali no departamento de reserva, que tinha potencial para ocupar altos cargos, de ter esse olhar também com as equipes de controladoria. Eu venho investindo muito, por exemplo, no Lucas e na Carol, que é o nosso time de contas a pagar e receber, já estão lá, o Lucas já tem 2 anos, a Carol vai completar 1 ano agora. São pessoas que hoje estão em momentos capacitadas para assumir novos desafios dentro da rede. Então eu bato muito essa tecla de vamos investir em quem está dentro. E eles estão enxergando que essa possibilidade real de crescer dentro da rede? Sim, enxergam. A gente conversa muito sobre isso. É lógico, não é um setor que tem tanto potencial de crescimento quanto outros setores, né? Mas é um setor que precisa, sim, de um olhar com mais carinho. A gente tem muita gente boa dentro desses departamentos que podem ser utilizadas em outras operações e em cargos superiores. Então, a gente precisa, de fato, ter um olhar com mais carinho também para esse setor de controladoria. A gente vê tanto empreendimento indo mal, às vezes, por uma questão de controladoria, e às vezes por detalhes pequenos, né? Detalhes bobos ali, que no dia a dia da operação a gente consegue identificar e sanar. Uma boa contabilidade, você concorda, é fundamental, né? Com certeza. Vocês estão com a JVC? Não, nós estamos com a Razon, do Ramo, né, de Brasília. JVC, da Vivi, do Jefferson. Né? Mas ela pessoas incríveis, já trabalhei com ela. E gosta demais de você. Gosto muito dela também. Ela foi minha financeira no CISA, Belvedere, né? Era minha controller. Eles são pioneiros ainda. E o Jefferson, o marido dela, era do CISA de Guarulhos, e depois eles vieram para BH, ficaram, né? Eles são de São Paulo, se radicaram aqui em Belo Horizonte de vez e criaram a contabilidade que atende hoje uma gama de hotéis com muito zelo e muito conhecimento hoteleiro. Porque não adianta você entender de contabilidade, tem que entender de contabilidade e de hotelaria. Sim. Principalmente quando você trata aí com SCP, condomínio e pool, tem os seus segredos. Mas, Bruno, há 1 ano e 3 meses atrás, exatamente, me lembro bem, quando você me ligou, me mandou uma mensagem dizendo que você estava chegando em Belo Horizonte. Me lembro bem disso. Você falou, Marta, vem aqui, vamos bater um papo. Estou em BH, estou assumindo o Nobile Belo Horizonte. Achei essa notícia fantástica, né? Você estava vindo de Porto Seguro, me falou que tinha passado um período lá com a TRU, os nossos amigos aí, da TRU, todos eles. E aí você veio para assumir esse desafio e você me disse essa semana que foi o maior desafio da sua carreira. E eu estive lá no hotel e vi grandes coisas que você fez nesse período, de 1 ano e 3 meses para cá, e outras que você está planejando fazer. E com resultado financeiro, com dinheiro, tudo fica mais fácil. Sem dinheiro. Aquela história, né, pessoal?
as ideias podem ser maravilhosas. Se não tiver o capital para fazer, tudo fica mais complicado. Em algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, você tem que ter criatividade. Ok. Criatividade sem dinheiro. Tem que ter o dinheiro. Criatividade sem dinheiro é você pegar a cadeira que está a cadeira está rasgada, está com estofado rasgado, você vira ele de cabeça para baixo, esconde o rasgo e deixa o estofado. Isso é criatividade sem dinheiro. Sim. Ou então você tira a cadeira, pega uma cadeira da sua sala, da gerência, e bota lá no lobby, no lugar da cadeira que está danificada. Se a gente pode chamar isso de criatividade, sem dinheiro é isso. Né? Não dá para pintar, não dá para reformar, não dá para abrir uma sala. E hoje você acabou de dizer que você tem, há 4 meses, você tem aí superado resultados, fazendo um caixa, e você tem planos, eu vi lá pessoalmente no hotel, o que você pretende fazer. E eu já vi muita coisa muito bacana que já foi feita lá na sua gestão. Inclusive com identidade visual, ou seja, o hotel tem uma cara realmente muito diferente do que ele já teve um dia. Eu conheço o hotel desde que ele foi inaugurado, quando ainda era de outra rede. E você, inclusive, é especialista em rebranding. Né? Você coloca isso no seu LinkedIn como rebranding é quem muda de marca, né? Faz a conversão de marca de um hotel. Acredito que em Porto Seguro, né? Você fez isso. Grande desafio. Em Uberlândia, no B&B, já estava, né? Quando você chegou lá, já era B&B, não era mais lá foi Ibis, e antes do Ibis era o Hotel Presidente. E lá em Uberlândia mesmo, o Super 8 virou Liz, nas mãos da Tru, e onde você ficou um bom tempo. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então, Bruno, quais são os planos do Nobile Belo Horizonte? Na visão de futuro e, vamos chamar assim, diferenciada do Bruno em relação a como que esse hotel pode performar ainda melhor através dessas mudanças. E quais mudanças? Bom, Martin, estou aí... passei por poucos hotéis até hoje, eu fiquei 5 anos na Tru Hotéis, tenho um carinho imenso. Acho que foi quem me lançou para a hotelaria, foi de fato a Tru. E para falar do NHB, rapidamente a gente tem que falar daquele momento, quando eu entro em contato com você. Eu estava de saída da Tru, né? Tinha passado 5 anos na mesma empresa, fiquei 3 meses de stand-by acompanhando o nascimento do meu filho, os primeiros meses, e daquele momento eu me encontrava com a crise do impostor, né? Eu me questionava, será que realmente o Bruno ele é um bom gestor hoteleiro, ele é atualmente um grande gestor hoteleiro, ou será que o Bruno era uma criação da Tru Hotéis? Eu tinha isso na minha cabeça, sempre questionava, eu queria pegar um grande trabalho, uma grande administradora, não que a Tru não seja, ela é uma gigante da hotelaria mineira hoje, até nacional, mas eu queria, de fato, um grande desafio. E ali casou tudo com a conversa com a Socorro, com o Flávio Romero, a gente assumiu esse projeto e quando a gente assumiu realmente o empreendimento, ele tinha ali alguns gaps que a gente precisava trabalhar. Mas eu tive toda a liberdade, todo o apoio do corporativo da Nobile para fazer o que a gente fez atualmente. Como você falou, a gente implantou uma identidade visual no empreendimento. E hoje, pensando no futuro, né, o empreendimento hoje ele é um hotel, como a Bianca citou, ele tem uma visão muito corporativa, de fato, aquela região ela é muito corporativa, porém a gente hoje se consolida como um hotel dos esportes, né? A gente fechou grandes parcerias esse ano com o Galo Futebol Americano, o Uberlândia Esporte Clube, Itabirito e com a Palas, né? A Palas hoje, da Palas do Rio, a gente tem uma preferência enorme da Palas para as equipes sub-17, sub-20 que vêm disputar o Campeonato Brasileiro e outras competições de base aqui em Belo Horizonte. Então, pela proximidade com o Mineirão, com a arena do... Como é que fala? Independência. Com Sesc Venda Nova. Sesc Venda Nova. A localização ela é um determinante, mas obviamente não é o único fator que fez você conquistar esse nicho. Com certeza. A gente teve muito esse investimento, né? De ter alguém como a gente tem hoje, a Bianca, para buscar essa demanda, né? Essa demanda ela sempre existiu, Martin. Você sabe sempre muito existiu. bem. Ela sempre esteve ali rodando vários empreendimentos. Então a gente precisava de alguém que fosse lá atrás, de fato, pescar essa demanda. E hoje, falando no futuro, né? A gente... viu que o setor de eventos é um grande setor do nosso empreendimento. A gente tem um set de eventos com 3 salas, agora com 4 salas que a gente identificou. Como você disse, a criatividade, né? A gente tem um espacinho ali parado, obsoleto, não tem utilidade. A gente fechou e fez uma sala de reunião para 3 pessoas hoje, que gera mais uma receita para o empreendimento. Então, o foco hoje é investir na reativação da piscina do NHB, que é uma vista, você pôde estar lá comigo, é uma vista incrível. A gente vê o Mineirão, a gente vê toda Belo Horizonte ali de cima. Então, a gente tem uma visão bem legal, mas não só para a piscina, né?
piscina hoje, empreendimento, ela é um custo. Aquilo ali é uma joia que precisa ser... Na Exato. Pampulha, eu te falo, eu conheço bem o hotelaria de Belo Horizonte. Na Pampulha, mais ainda, porque é a região, inclusive, onde eu moro. Estou bem próximo. Aliás, você é o hotel mais perto da minha casa, de passagem. Então, eu digo, não há um hotel com essa estrutura que você tem de rooftop, com essa vista panorâmica, Mineirão, o Lagoa da Pampulha, o próprio aeroporto. Então, é algo que realmente você faz muito bem estar investindo. Hoje a gente tem uma visão que ali caberia outros eventos que a gente não atende hoje, como casamentos, aniversários. Então, a gente vai buscar eventos minimalistas, eventos mais voltados para o lazer, optimizando a piscina, né? Para que não seja apenas um custo de piscina. De fato, seja como um podcast. Eu gosto muito de ouvir podcast e ouvi outro dia qual que é a vaca leiteira da Apple. É um iPhone, né? Então, a gente tem que buscar a nossa vaca leiteira do NHB. E hoje a nossa vaca leiteira tem sido, de fato, o setor de eventos. O setor de eventos é um grande departamento que, sim, a gente já está investindo pesado, né? Como eu citei para você, na infra de equipamentos de internet, né? A gente investiu aí aproximadamente R$15 mil no último mês para entregar a melhor internet, né? Quem busca evento, busca internet de qualidade. Então, e voltando na questão de avaliações, né? Do feedback do cliente. Quem fala se a gente é diferente, se a gente faz uma hotelaria diferenciada, se a gente faz uma hotelaria do futuro ou não pode vir da gente. Não posso eu, como gestor, falar que eu sou um bom gestor. Nunca. Isso vem do colaborador, isso vem do cliente. O que eu sou não é o que eu digo que eu sou, é o que as pessoas dizem que eu sou. Exatamente. Então, a gente trabalha muito com esse lema no NHB. Quem vai nos dizer se nós somos bons ou não, se nós fizemos uma virada de chave no NHB, não somos nós. São os resultados, são o nosso corpo de investidores e sócios, é a nossa diretoria e, principalmente, na ponta da pirâmide, né, o nosso hóspede, o nosso cliente final. Então, hoje a gente tem recebido feedbacks incríveis dos clientes e a gente não pode focar apenas no feedback positivo. Os feedbacks negativos, para mim, são os mais importantes. É porque é ali que a gente encontra o gap, onde a gente está falhando e onde a gente tem que evoluir. Bruno, dentro do nicho que você acabou de citar, que é do futebol, do esporte, né, no caso do futebol americano, futebol, nosso futebol e outros, corrida da Pampulha, tem lá os atletas, né, que correm uma vez por ano, fazem a volta da Pampulha, que é a volta internacional, um evento hoje do calendário da Federação Internacional de Atletismo. Então, um evento de calendário que vem grandes corredores, com um prêmio cada vez melhor. Tudo isso é possível quando você tem bons quartos. Eu digo isso porque eu conheço bem, já atendi muito o esporte. Você tem que ter os bons quartos, bom atendimento, essa coisa aí da proximidade com o local onde vai acontecer o evento esportivo, mas principalmente você tem que ter um setor de alimentação extremamente competente, extremamente atento às necessidades específicas de cada delegação, de cada clube, cada chefe de cozinha, cada um tem uma ideia, cada supervisor, cada treinador de futebol quer de um jeito, o diretor, o presidente do clube. Então, assim, eu sei disso porque eu vivi isso na pele. E hoje você tem um novo parceiro lá no restaurante que eu pude conhecer, até um grande abraço aí para o Pablo, o Hudson, né, que estão lá presencialmente. E isso foi uma parceria que você acabou de trazer, visando exatamente melhorar essa interface, que sem isso, meu amigo, não funciona. Você não consegue atender esporte se você não tem aquela coisa dos horários, do cardápio, do negócio balanceado. Isso é verdade? A tua experiência te ratifica o que eu estou falando? Com certeza, Martin. Hoje eu diria que o casamento com o Pablo e o Hudson é o casamento perfeito. A gente chegou junto, inclusive, no NHB, né? Eu chego dia 22 de agosto, eles chegaram dia 1º. E quando a gente, como gestor, né, assume um empreendimento que tem um AIB terceirizado, fica aquele frio na barriga. Será que é um grande parceiro? Porque, como a gente citou aquele dia no almoço, o cliente ele avalia o hotel. Então, para ele, o restaurante é do hotel. Então, a avaliação negativa sempre vai pesar para o nosso lado. A pior sempre, resposta que um gestor pode dar para um cliente insatisfeito com o seu AIB é dizer que o AIB é terceirizado. É pior. Sim. É a pior e é uma resposta quase que comum, né? Chavão. Infelizmente, é mais comum do que a gente queria que fosse. Né? O AIB, desculpa, meu senhor, o nosso AIB é terceirizado. Eu como cliente, diria, e o Kiko? O que eu tenho com isso? O gestor ele tem que Quem escolheu o terceirizado, né? Fui eu ou foi você? Então, assim, é um argumento fraquíssimo. Você tem que se entender com o seu terceirizado para que ele represente você dignamente. Exato. E você tem que monitorar a qualidade, né?
Eu, muitas vezes, eu até deixo a minha esposa em casa tomando café sozinha, porque eu todo santo dia busco tomar café no NHB, para de fato mensurar a qualidade do café. Como é que tá as frutas, né? Da época, se tá bom, se não tá ruim, apresentação, sim, temperatura, né? Se tem um nutricionista lá indo lá fazer as verificações periódicas, entre várias outras. E questão de eventos uniforme. Também, né? Por exemplo, Volta da Pampulha. A gente teve ano passado com eles já, com o Pablo e com o Hudson, a gente precisou abrir o café da manhã 4 horas da manhã. Como claro, você desloca uma equipe de AIB, como ele tem às 4 horas da manhã? Ele teve que arcar com custos, com Uber. E muitas vezes o gestor do AIB, ele se recusa. Fala, mas não tem como, no contrato fala que é esse horário e ponto. Então, se você não tem uma grande parceria no AIB, você prejudica o seu foco principal. Uma parceria vai muito além de um contrato. Isso é muito importante. Todos os meus parceiros permanentes nos hotéis, seja de AIB, aqueles que estão lá no dia a dia, né? São estacionamento, né? No caso de ter manobrista ou não, né? E AIB, eu sempre digo, nós podemos colocar tudo no contrato, ou quase tudo. Algumas coisas a gente pode até não lembrar. Mas eu preciso de um parceiro que seja meu parceiro, independente da cláusula A, B ou C, citar isso ou aquilo, como obrigação, deveres e obrigações contratuais de parte a parte. Nós temos que ter um espírito de parceria. Surgiu aqui um negócio que é diferente, que acontece uma vez, volta uma vez por ano. O cara tem que servir café da manhã, 4 da manhã, 2 dias por ano. Na sexta e no sábado. Pô, se o cara não tiver condição de fazer isso, ele está numa atividade errada. Exatamente. E, Mate, a gente como gestores, eu busco entender que eu não sou pago para gerenciar equipes e para receber hóspede. Eu sou pago para resolver a vida do hóspede dentro do meu empreendimento. Então, se ele precisa de um café às 4 horas da manhã, eu tenho que trabalhar para conseguir entregar aquilo para ele. Se ele tem um problema com a ducha, com a internet, com a cama, a gente recebe para resolver problemas. Nossa função, né? O nosso cargo de gestor é para isso, é para resolver os problemas, tanto da nossa equipe, quanto principalmente do nosso cliente. Você está 1,5 km do aeroporto, da Pampulha, tudo bem que ele hoje só atende voos executivos e regionais, mas se amanhã ou depois, daqui a um ano, ele reabrir para voos comerciais, em algum momento, que e muito se fala disso, né, Marcos? Muito se fala, e eu sou engajado nisso, porque eu sou um grande defensor disso, do aeroporto da Pampulha ser um aeroporto vivo. Amanhã pode aparecer uma demanda de tripulação no seu hotel, que vai demandar de você um mini café da manhã, 3 da manhã, 4:30 da manhã. E é uma demanda desafiadora. Porque a tripulação tem que sair e ela tem que tomar café. Pergunte para o Paulo Lana, lá do Links Confins, como é que é o café da manhã que ele serve. Na B&B eu tive essa experiência. 3 horas da manhã. Todas as tripulações, era um desafio. Pergunta se ele pode ter a opção de não servir esse café da manhã. É a mesma coisa dele dizer, eu não quero vocês mais aqui. Exatamente. Exato. Simples assim. E não pode haver falhas nesse processo, porque uma falha nesse processo impacta uma cadeia de situações, né, Marta? Então, eu tive essa experiência no B&B com a Silvia, né? A gente recebia todas as tripulações lá no B&B. Era um desafio absurdo. Se você esquecesse de lavar uma farda da tripulação, você criava um problema que você poderia até atrasar um voo, né? Então, realmente, eu já vi um comandante de um avião gritar numa recepção de um hotel, dizendo, como que eu vou pilotar sem camisa? Vocês querem que eu vá? O que vocês pensam? Como é que um piloto de uma aeronave, de um Boeing 747, pilota um avião sem a camisa básica branca? A camisa do cara sumiu na rouparia, ninguém achava a camisa do piloto. Então, assim, são coisas que fazem parte do show. Né? Então, assim, então você está confiante que essas novidades que você está planejando, aprovando isso junto, como você falou, investidores, com a Nobile, você acredita que para o ano que vem, você já deve estar trabalhando no budget do ano que vem, se não está, vai começar muito em breve, já estamos chegando em outubro. Já estamos finalizando. É a época que já tem que estar com os budgets pré-aprovados para apresentar para os investidores e depois validar e etc. Bom, e aí alguns diretores com quem eu tenho conversado têm dito uma coisa um pouco assim, um pouco preocupante. Nós estamos com resultados tão bons esse ano que nós estamos preocupados em projetar crescimento para o ano que vem, em cima de um número que já é muito bom e eventualmente não conseguir. Esse ano todo mundo bateu meta em setembro, agosto, setembro do ano. Ano que vem a meta é baseada no resultado desse ano. A meta fica mais... Ninguém coloca a meta menor do que o ano corrente. A régua para a Bianca vai subir um pouco, né? A meta sempre é maior do que o momento.
Se o momento é muito bom, a meta vai ser maior do que o muito bom, vai ser ótima. No Brasil, o futuro a Deus pertence, ninguém sabe, né? Temos aí questões macroeconômicas, políticas, etc. A tendência é que a gente tenha um ano mais ou menos, na minha visão, igual, até sensivelmente melhor do que esse ano, com espaço talvez para crescimento de área média. Ocupação talvez uma margem realmente relativamente pequena, devido ao índice que a gente já atingiu hoje. Você comunga dessa ideia, dessa preocupação? Você está confiante para esses números para o ano que vem? Sim, eu sigo preocupado, né? A gente acompanha muito aí, principalmente em conversas com você, com o grupo de gestores hoteleiros. É muito incerto, como você falou, né? Tem sido um ano espetacular. A gente também não pode empolgar demais com esse ano e prometer metas resultados muito ousados para o ano que vem, porque a gente pode acabar se enrolando, né? O que a gente dentro do NHB... Principalmente com o investidor, cuidado. Com certeza. Porque quando você fala em meta e promete para o investidor, ele não quer saber se aconteceu isso ou aquilo, porque economia... Fatores, ele quer a entrega. Você me disse que você ia melhorar. Você tem que estar... Agora é contigo. Exato. Você prometeu, meu amigo. E às vezes nem prometeu, só falou, comentou, já virou promessa. Virou promessa. O que a gente vem fazendo, Martin, já desde, na verdade, de janeiro deste ano, é um retrofit gigantesco no NHB. Sei que vários outros empreendimentos fazem também, ok. Compra de enxoval. TV, cama. Porém, eu busco sempre visitar os meus concorrentes, né? Gosto de tomar um café, gosto de ir visitar, para ver o que eles estão fazendo, porque o mercado ele é muito competitivo. Então, qualquer detalhe que a gente puder sair na frente para 2025, eu acredito que vai ser o que vai nos levar a alcançar novamente grandes resultados no próximo ano. Então, eu comungo muito dessa ideia, levo muito essa ideia para o nosso conselho deliberativo, para a diretoria da Noble, e todos estão com uma sinergia muito legal e pensando da mesma forma. A gente está no momento de retrofit de todas as camas do empreendimento. A gente finalizou uma grande compra lá na Equipotel com o Rafael Pizarro. Ótimo, grande parceiro, inclusive. Abraço, Rafael. Televisão, né? Hoje em dia o hóspede quer uma Smart TV. Ele quer o que ele tem na casa dele. Exatamente. Nós também queremos. Né? A gente tem um projeto de modernizar nossas suítes. Nós temos 2 suítes Royal com Alexa. Então, trazer essa modernidade que muitas pessoas têm dentro de casa para as nossas suítes. Espaço de eventos indiscutível, a gente vai investir pesado nessa área. E a área da piscina, a área de lazer, né? Nossa sauna, nossa piscina. Então, a gente quer trazer, de fato, esse diferencial de ter o aconchego. A gente já ouve muito dos nossos clientes que se sentem em casa no NHB, que o clima é muito tranquilo. E eu digo por mim, é uma operação que mesmo quando ele está cheio, não incomoda, não gera ali uma bagunça, um transtorno. É um hotel bem tranquilo de lidar. Gosto muito, estou muito feliz, inclusive, à frente da gestão. Então, hoje o que a gente está investindo vamos modernizar o nosso set, nosso apartamento, nossa ducha, nossa iluminação dos quartos, né? A gente tem que pensar nisso. A gente recebe também eventos, né? Mulheres que vêm para se maquiar e elas questionavam muito, nossa, a iluminação do banheiro é péssima para maquiagem. Pode ser uma coisa que a gente pensa assim, para a mulher é fundamental. É fundamental. É isso aí, ela vai ver isso na avaliação, nossa. Um bom espelho, um bom secador. Corpo. Muitas vezes, apesar de que a mulher geralmente viaja com o seu secador, né, de gosto pessoal, mas às vezes não. Então, às vezes o secador que serve ali para o homem, com cabelo curto igual a gente, para o cabelo de uma mulher é absolutamente inviável. Exatamente. E outro diferencial, Marta, que eu cito você até citou uma coisa interessante aquele dia na nossa conversa. Inclusive, eu gosto muito da ideia dos quartos femininos, viu, Bruno? Eu já vi hotéis que fizeram, não andar, mas alguns quartos por andar, ou alguns quartos do hotel, focados no público feminino, com um setup bem direcionado para mulheres. Muito interessante. Como a gente falou, aquela questão dos quartos lá, personalizados para crianças, né? Isso. Um quarto com uma temática infantil. É mais uma novidade também que a gente pretende trazer para esse próximo ano. E como você disse aquele dia, hoje a gente tem que estar próximo ao cliente. Eu, como gestor, eu busco muito andar pelo hotel. Muitas vezes a Bianca, o Lucas me procuram na minha sala, cadê o Bruno? Aí me ligam, estou na governança, estou aqui no andar tal, estou na recepção, estou no restaurante. Então eu gosto muito do contato com o nosso cliente, para saber de fato ali, ouvir dele a nossa dor, a dor dele, para a gente saber onde de fato a gente tem que atacar, né? Quanto mais próximo do cliente, né, do produto principal, né, com todo respeito ao nosso cliente, mais perto a gente está de uma assertividade de resolver o problema do cliente. Então, acho que isso também é um diferencial para a gente sair na frente no próximo ano. O nome disso a gente chama no jargão da hotelaria Walk Around Manager. É o cara que não fica dentro de sala, o cara é o cara que walk around, é o cara que está rodando o tempo todo. Muito bom. Exatamente. Nós estamos chegando no limite do nosso tempo, infelizmente, como sempre acontece aqui, a gente está sempre lamentando
que 1h10 é pouco, acaba, muita gente acha muito, mas passa muito rápido. Passa. E a conversa é tão boa e tão cheia de possibilidades que a gente poderia ficar aqui 2, 3 horas falando, o que não é possível porque nós temos uma grade aqui do estúdio que nós temos que respeitar, né? Exato. O tempo. E até mesmo para os nossos ouvintes também não ficarem muito cansados de ouvir tanta novidade boa da hotelaria. A gente começava 5 horas aqui, né, Marcos? 5 horas. É muito assunto. Hotelaria, para mim, é infindável, assim, o assunto. Mas então, a gente, concluindo a nossa conversa, Bruno, eu queria passar a palavra para a Bianca Tássia. Você falou de conhecer a concorrência, imagino que ela também conheça, da área de eventos, né, da região. E, Bianca, falando do seu departamento comercial, eventos, você também vê com otimismo os nossos próximos tempos, o que o seu cliente te mostra, você que está em contato permanente com o mercado, com as empresas, você percebe para os próximos tempos um movimento aquecido da área de eventos, que são clientes que geram hospedagem. Sim. Também, além da própria estrutura de eventos, equipamentos, A e B, salão. Então, você é um bom termômetro para a gente medir e passar para os nossos ouvintes se nós temos bons motivos para acreditar que o setor de eventos vai continuar crescendo. E aproveito para você também dar as suas considerações finais, suas despedidas aí do nosso público. Então, Marta, com certeza, viu? Eu já até havia discutido esse tema, né, junto com o Bruno, com a nossa equipe. O setor de eventos para 2025, a expectativa é que seja bem gorduroso, vamos dizer assim. Hoje eu já estou com a agenda aberta, inclusive, para 2025, já tenho eventos programados. Já tem as tarifas todas para 2025. 2025, porque também tem os nossos clientes fixos, né? Mas nessa visão de eventos, vendo para 2025, o crescimento vai ser gigante. Você acha que ainda... Eu faço essa pergunta para quem está na ponta da operação. Esse ano passado com certeza isso aconteceu. Nós tivemos um movimento muito bom devido ao represamento da pandemia. Eventos que não foram contratados, não realizados. Teve aquela lei que deu 12 meses para fazer, depois adiou para mais 12, mais um ano. E aí as pessoas foram suprindo, né, a demanda daquele período natural, mais os eventos represados que não tinham acontecido, principalmente nos eventos sociais, casamento, batizado, festas, etc., mas também corporativo. Esse ano, você acha que isso também impactou ou isso foi um movimento genuinamente desse ano? Na verdade, pela pandemia, né, que nós tivemos, teve sim, a gente teve esse probleminha, né, dos eventos terem sido cancelados, alguns não ocorreram. Ano passado, tive muitos relatos dos clientes falando que estão voltando aos pouquinhos, né? Porque ficaram um pouquinho com medo. Então, realmente, os eventos foram evoluindo aos poucos. E já nesse ano de 2024, foi bastante estrondoso, vamos dizer assim. Eu acho que voltou com tudo, o pessoal já não se importa, já esqueceu, vamos dizer assim, aquela época que a gente, né, passou, que afetou bastante, e voltou. O pessoal já procurou bastante, né, em fechar os eventos até para 2025, como eu disse, porque vem aumentando. Corporativas, empresas estão procurando também. A gente atende muito cursos, né? Por exemplo, faculdade, que dão curso, que precisa de um espaço, já voltaram também. Eles são muito sensíveis a preço, ou você acha que preço hoje não é algo assim que interfere muito no fechamento? É mais estrutura? Mais estrutura. Localização, exatamente. Você acha que pesa mais? Eu acho que o preço, o cliente, sim, realmente, né? Igual, a gente vai analisar cada caso, cada empresa tem ali seu budget, vamos dizer assim, mas o preço não interfere tanto. Eu acho que o cliente procura hoje é, igual você falou, a localização, estrutura e o bom atendimento. Hoje a gente tem, né, um diferencial, que é o A e B, que a gente consegue englobar tudo durante o evento, equipamentos, a gente tem o nosso parceiro que a gente consegue englobar. Então, hoje eles procuram tudo alinhadinho ali, tudo num local só. Eles não querem buscar serviços de fora. Então, hoje a gente tem esse diferencial, né, de atender com a estrutura completa. Isso que eles buscam hoje, os clientes buscam.
Muito bom. Bianca, sinta-se à vontade para dar o seu recado para o nosso público, o que você quiser falar, a palavra é sua. Antes de eu finalizar, terminar com o Bruno. Mais uma vez, quero agradecer quem participou. Enviei o link, tá, gente, para vários contatos, né? O pessoal aí da Nobre deve estar assistindo, nossa equipe NHB. Renata Rocha, grande Renata, gosto demais dela, conheço funcionário número 2 da Nobre. É uma história incrível, um case de crescimento. Case incrível, estagiária. Veio de estagiário e hoje CEO da rede, né? CEO da rede. Aí um exemplo que não deixa... Exatamente. Né? Serve para todo mundo. E estamos já no final do ano, né? Já estamos no final do ano aí, já encerrando as atividades, já com estratégias e ações para o ano de 2025. E vamos com tudo, gente. As vendas vão aumentar, os clientes estão aí para todo mundo, basta a gente querer buscar. E eu sempre friso isso, o bom atendimento ao cliente. Parabéns, Bianca. Realmente o Bruno exalta o seu trabalho. A Maritza, gerente do Nobre em Pampulha, exalta o seu trabalho. É por isso que eu tive a curiosidade de conhecer, né, essa semana, para entender quem é essa Bianca, essa pessoa que está aí brilhando, né, na nossa hotelaria, e aproveitar e já trazer junto com o Bruno, que é o gerente geral, gestor, experiente hoteleiro, que agora parece que veio para Belo Horizonte para ficar, né? Depois de rodar aí um pouco, como todo bom hoteleiro, né? Principalmente no começo da carreira, tem que ter essa disposição. Então, vamos finalizar com você, Bruno. Bom, agradecer novamente o convite, Martin. É sempre bom estar na sua presença, né? A gente já encontrou várias vezes, espero encontrar muito mais. E agradecer a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho aqui hoje da minha trajetória. Eu tive, de fato, a sorte, diria assim, a sorte de encontrar grandes gestores pelo meu caminho para chegar no momento que Marcos Valério ele vai me mandar uma mensagem brigando comigo se eu não perguntar para você se é a hotelaria que te picou ou se foi você que chegou na hotelaria. A Bianca já respondeu. Bom, eu acho que... Mas você tem que responder isso também. Como é que você chegou lá no... Você é de Congonhas? Sou de Congonhas. Como é que foi isso? Voltando um pouquinho na espiral do tempo. A hotelaria ela me picou, né? Eu tinha ali meus 13 para 14 anos, queria trabalhar desde cedo, e um colega me convidou, né? Hoje, inclusive, é gerente da Capricho Asturiano, lá em Santo Antônio do Leite. Sim, você falou. Luciano Oliveira está fazendo um trabalho espetacular lá nesse momento de retrofit da pousada. E ele me convidou para trabalhar de garçom em um hotel, o famoso Hotel Colonial, né? Um hotel do século XVIII. Como eu citei para você, está para ser reinaugurado esse ano, em novembro deste ano. Então ele me convidou para trabalhar de garçom. Vai reabrir em novembro? Vai reabrir meados de novembro a início de dezembro deste ano. É certo? É certo. Luciano me convidou para trabalhar de garçom em um hotel e ali eu conheci a hotelaria. Mas, de fato, a hotelaria que nós vivemos hoje... Quando que é o Festival de Quitandas de Congonhas? Em maio. Tá. Então ele vai atender o festival do ano que vem. Ok. Exato. Mas novembro, dezembro, na Congonhas, como uma cidade sacra, sim, tem circuito, tem uma eventos. Demanda muito grande. Natal, né? Tem a Praça Natal. do Papai Noel, tudo ocorre ali Aliás, em cima, né? tivemos agora um evento, um oratório lá, como é que fala? Foi uma performance artística ao vivo. Foi linda. Que foi... Linda. Quem esteve lá, a Cris Nobre, né, minha amiga, que foi da Vilma, que hoje é secretária de turismo de Congonhas, me convidou. Eu estava viajando, no dia não pude ir. Mas quem foi, depois teve uma versão no Palácio das Artes, mas dizem que foi algo assim... Foi incrível. De padrão, assim, internacional. Uma cantata maravilhosa. Exatamente. E usaram, inclusive, o hotel como camarote, né? Vários quartos ali do hotel foram usados como camarote para esse evento. E você começou ali, então? Comecei ali, convidado pelo Luciano Oliveira. Convidado pelo Luciano Oliveira. E ali eu conheci a hotelaria turística religiosa, né? A hotelaria que nós estamos hoje eu conheci em 2018. Em que ano foi isso que você começou ali? Isso foi 2008. O hotel abriu 2008. O H2... Ah, tá, sim. O H2 ele abriu em 2018. Eu até saí um pouco da hotelaria por algum tempo, né? Trabalhei na área de mineração, né? Aquela região ali, ela tem muito dessa demanda. Com certeza. Mas não teve jeito. Voltei para a hotelaria, né, em 2018, através da Tru Hotéis, e ali eu conheci essa hotelaria que a gente vivencia hoje, né? Essa hotelaria enorme, né? E apaixonante. Então, hoje não me vejo fazendo outra coisa. Sou um hoteleiro apaixonado. É um consultor? Hoje, como sim, consigo aplicar algumas consultorias, já venho trabalhando com isso aí, principalmente em hotéis do interior de Minas. Esse asturiano, né? Como você está lá com... Capricho Asturiano, o Hotel Colonial tem auxiliado lá a Arquidiocese de Mariana nessa reinauguração, Real, né? De alguma forma lá com o pessoal. Tem uma grande amiga, né? A Tatiana Silva, gerente do Ville Real, lá em Santo Antônio do Leite. Então, hoje a gente tem, de fato, essa bagagem, né, Martin, para estar levando isso à frente, levando isso adiante.
e aplicando algumas consultorias. E a visão é essa, a gente conseguir continuar fazendo um belo trabalho no NHB e futuramente tenho sim projetos particulares que eu espero poder colocar fora do papel, né, de esticar um pouco mais esse conhecimento para coisas minhas, né, para coisas próprias. Mas tudo no seu tempo, tudo no seu momento. Eu acho que a gente vive um grande momento hoje. Eu vivo hoje o maior momento da minha carreira profissional como gestor. O meu maior case de sucesso hoje é o NHB. Então, tudo isso consolida para a gente ter calma, respirar e entender qual é o próximo passo. Não pensar muito além. Pensar um passo de cada vez para a gente chegar, de fato, onde que a gente deseja chegar. Mas hoje eu considero que eu estou onde eu queria estar, né? E muito feliz, inclusive. Bruno, parabéns. Realmente, o que você fez, o que eu vi acontecer nesse 1 ano e 3 meses, você esteve aqui de volta, né? Antes você estava em Uberlândia, Porto Seguro, tal, com desafios específicos. Realmente é de tirar o chapéu. Parabéns pela equipe que eu vi lá agora essa semana no hotel, pelas inovações, pelas novidades que você se propõe a trazer e principalmente pelos resultados que falam por si, né? Eu sempre falo que número não vem sozinho, é resultado de trabalho, dedicação, talento e um pouquinho de vento a favor sempre ajuda, né? Com certeza. Assim, quando você tem um mercado que também colabora, tudo bem, mas isso sozinho não responde pelo sucesso, principalmente um crescimento tão exponencial. Parabéns para vocês, Bianca e Bruno, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que esse podcast vai ter uma audiência muito grande, porque os gestores dessa geração de vocês, todos têm um grande interesse em conhecer esses cases. Então, com certeza vai ser uma audiência muito boa e vai ser muito útil para todo mundo. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado a todos aí da Nobile e obrigado ao nosso público por estar mais uma vez aqui acompanhando essa edição do podcast. Daqui a 15 dias, daqui a 14 dias, né, a nossa versão quinzenal, estaremos aqui novamente já com o Marcos Valério de volta, aqui do meu lado, se Deus quiser, na 34ª edição do podcast Gestor de Hotelaria. E um grande abraço a todos os nossos ouvintes e a nossa audiência. E até breve, um excelente final de semana para todo mundo.